Boa tarde, irmãos, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde, para que a gente pense em um episódio tão importante para nós como cristãos, mas que ao mesmo tempo é um episódio tão dramático, né? A crucificação de Jesus Cristo. Mais precisamente, nós vamos pensar um pouco na segunda palavra da cruz, que é uma palavra de salvação. E eu espero que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor neste momento, para que a gente entenda que o verdadeiro valor da Páscoa é que Cristo se sacrificou por nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse episódio narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a gente vê que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da salvação. E por isso eu te convido para que leiamos juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versos de número 39 a 43. Vamos ler então Lucas 23, 39 a 43. A Bíblia diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, uma palavra maravilhosa, espantosa para nós, e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique e aplique a tua vontade aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo quebranta-nos, faça-nos reconhecer as nossas condições como pecadores e que nós entendamos a verdade deste mistério que é o Senhor o seu Filho ter morrido na cruz por nossos pecados. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós então vamos pensar sobre a segunda palavra da cruz, que é a palavra de salvação. A palavra é: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra essa é do versículo 43. Essa passagem registrada pelo evangelista Lucas é um dos momentos mais marcantes da crucificação de Jesus Cristo. Porque quando olhamos o ambiente que Lucas registra, nós percebemos que esta passagem diz muito sobre nós. E por que essa passagem diz muito sobre nós? Porque ali na cruz nós estamos vendo sendo crucificado 3 tipos diferentes de pessoas. E pessoas que um grupo delas se identifica conosco, e o outro se identificam com aqueles que rejeitam a palavra do Evangelho. Esse grupo é identificado com o ladrão impenitente, aquele que zomba de Jesus Cristo na cruz. O segundo grupo diz respeito àqueles que se arrependem, que é o ladrão que arrepende, confessa o seu pecado e então ele dialoga com o outro ladrão. E por último nós temos o inocente, aquele que não tem pecado, mas foi condenado junto com aqueles que mereciam, no caso de Jesus Cristo. O texto que acompanha a palavra de salvação é um texto emblemático, porque em 2 momentos Jesus Cristo foi zombado no que diz respeito à salvação. No versículo 35, o texto diz que as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. O outro momento é quando no versículo 39 o ladrão impenitente pergunta: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
Quando vemos esse tamanho de zombaria, nós ficamos sem entender. Jesus Cristo é o autor da vida, o autor da nossa fé e da nossa salvação. E aqui esses homens estão questionando se ele poderia se salvar. Esse texto nos mostra a soberania de Deus nessa situação, porque mostra Deus orientando o curso da história e dos acontecimentos para que sua vontade seja cumprida. Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, e isso foi registrado a fim de se cumprir o que é dito em Isaías 53:9 e 53:9, versículo 12, quando o profeta Isaías diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos e contado com os transgressores. O interessante do registro de Lucas é que ele nos mostra que um dos ladrões estava no curso de arrependimento. Enquanto os outros zombavam dele, ele estava se arrependendo. Certamente o motivo disso ter acontecido é que as escamas que estavam diante dos seus olhos caíram naquele momento. Aqueles que acusavam Jesus estavam cegos para a realidade espiritual. Enquanto eles insultavam Cristo, dizendo para se salvar, eles não viam que era eles quem precisavam de salvação. Eram eles quem precisavam de correr até os pés de Jesus Cristo implorando salvação. Só que isso não acontece. É interessante então nós observarmos como o arrependido dialoga com aquele ladrão que zombava de Jesus. Olha o que o texto diz, lá no versículo 40. Não temes, nem ao menos temes a Deus? Esse questionamento demonstra o princípio de arrependimento desse ladrão. Porque diante da situação de morte, o que nos compete é ter humildade. Ainda mais no caso deles que eram condenados. Então imagine, mesmo diante da condição de condenado, o ladrão impenitente não entendeu que ele precisava se arrepender. Então olha a dureza de coração dele. Por isso o seu colega, o ladrão que se arrepende, ele pergunta: nem ao menos temes a Deus? Essa palavra é muito forte, porque demonstra a dureza do coração deles. A segunda palavra é aquilo que está no versículo 41, quando o ladrão diz: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha a consciência de um arrependido. Ele percebe que ele estava ali porque ele merecia. Ele olha para os seus pecados e arrependido aceita a sua sentença. Por mais que ela fosse cruel, ele entende que ele merecia aquilo. E o que acontece conosco às vezes é que a gente pensa justamente ao contrário. Porque nós construímos narrativas sobre nós mesmos, dizendo que nós somos bons, que nós não merecemos punição e que as nossas obras são boas. E quando a gente faz isso, nós não conseguimos enxergar que nós somos pecadores. Nós não conseguimos enxergar que foram os nossos atos que levaram Jesus Cristo àquela cruz. Então, quando a gente não entende que nós somos pecadores, nós rejeitamos isso. Mas olha no versículo 41. Ele diz: mal nenhum, mas este nenhum mal fez. Quando esse ladrão diz isso, ele confessa o que nenhuma autoridade havia falado. Nem Herodes falou, nem Pilatos e nem as autoridades judaicas, porque ele diz: mas este nenhum mal fez. Ele consegue enxergar a inocência de Jesus Cristo. Eu imagino que nesse momento ele creu naquilo que Jesus Cristo pregava no seu ministério. E certamente aquilo que os profetas haviam profetizado sobre a inocência de Cristo estava saltando aos seus olhos. Então, certamente, o mínimo conhecimento que ele tinha a respeito das Escrituras e do ministério de Jesus Cristo fizeram a diferença para ele agora. Porque ele entende que Jesus Cristo era inocente e que eles que eram condenáveis, eles que eram culpados. E aí, o mais interessante é ver como ele apresenta uma petição a Jesus Cristo. No versículo 42, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu me pergunto o que será que levou ele a se converter. Ele já havia demonstrado o temor de cair nas mãos do Deus vivo.
Lembrem que ele disse no versículo 40, nem ao menos teme a Deus. Mas o fato é que aqui nesse momento está sendo descortinado para ele quem Jesus Cristo de fato é. Porque além de se arrepender, de confessar a inocência de Jesus Cristo, esse ladrão entende que Cristo é aquele que salva. Porque o seu pedido demonstra alguém que deposita fé em Jesus Cristo. E esse é o ponto-chave que nós precisamos aprender. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Então a gente percebe, irmãos, que nesse momento Jesus Cristo então se direciona ao ladrão que se arrepende e ele profere as palavras de salvação para ele. Jesus diz a ele no versículo 43, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus então trazem consolo a ele. As palavras de Jesus Cristo são palavras de perdão a ele. E ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus enfatizam o perdão de Deus. E eles enfatizam o momento que o perdão de Deus acontece, porque Jesus Cristo diz, hoje. Ou seja, no momento em que ele confessa Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, Jesus Cristo então descortina o paraíso para ele. Nós precisamos olhar para esse texto e descansar em Jesus Cristo. Porque não será nossas obras, não será nosso trabalho, não será aquilo que nós juntarmos aqui ou qualquer outra coisa que nos trará salvação. Porque a salvação quem traz é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós entendemos então que há misericórdia no Senhor. Porque quando nós olhamos para aqueles ladrões, nós só vemos os seus crimes. Eles eram culpados. E essa é a nossa situação sem Cristo, porque nós somos culpados, nós somos terrivelmente pecadores. Então sabe qual que é a diferença desses dois ladrões? Eram duas. A primeira diz respeito à diferença do ladrão impenitente e o ladrão que se arrependeu. O fato deles terem um crido no Senhor Jesus Cristo e o outro não creu no Senhor Jesus Cristo. Certamente o ladrão impenitente havia ouvido falar sobre Jesus Cristo, mas ele conscientemente rejeita Jesus. Mesmo diante da mais sombria morte que nós podemos pensar no Império Romano, ele não quebranta o seu coração. O segundo ladrão, de maneira diferente, se arrepende dos seus pecados, ele exercita a sua fé em Jesus Cristo e implora misericórdia ao Senhor. Mas a segunda diferença que me refiro e é a que mais acentua a situação deles dois, e é a mesma que nós encaramos e que nos difere do ladrão impenitente. Acontece que quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. Então, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ele é o nosso mediador. Então, naquela cruz, Jesus Cristo estava representando a mediação que ele fazia entre Deus e aquele ladrão. Jesus Cristo foi humilhado. Ele foi crucificado ao lado de dois ladrões para que nós pudéssemos ter salvação. E para encerrar esse momento, eu queria dizer algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto. Primeiro, nós devemos ter uma visão correta sobre nós mesmos. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém, no capítulo 12, no versículo 3. E a verdade é que nós éramos culpados, mas pela morte de Cristo nós somos justificados. Então nós não devemos confiar naquilo que a gente faz, ou porque somos boas pessoas, porque nós somos salvos pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. Segundo, nós precisamos manter firmes a nossa esperança em Jesus. Olhem que aquele ladrão pede para Jesus se lembrar dele quando viesse no seu reino. Isso nos ensina a depositar esperança no reino escatológico de Jesus Cristo. Porque muitas vezes as nossas aspirações estão nas coisas erradas. Às vezes nós só enxergamos aquelas coisas que nos interessam aqui. Aquelas coisas que nos trarão riquezas e que nos fazem muitas vezes esquecer o verdadeiro propósito das coisas. Porque a nossa esperança e a nossa aspiração precisa estar no reino de Cristo e não em outra coisa. E em terceiro lugar,
A morte de Cristo nos garante comunhão com Ele. É isso que nós aprendemos. Jesus disse para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Estar com Cristo é ter comunhão com Ele. E isso significa que o propósito da salvação é nossa comunhão com Deus. Eu encerro dizendo que aquele ladrão não pôde desfrutar em vida da presença de Jesus Cristo. Certamente o que ele desfruta no paraíso é uma comunhão imensurável. Mas para nós, ainda hoje, nós podemos desfrutar de comunhão com Jesus Cristo. Porque quando nós respondemos positivamente ao convite da graça de Deus, nós somos unidos a Cristo, nós temos paz com Deus e comunhão com Ele. É isso que nós aprendemos. Eu queria então que nós encerrássemos fazendo uma oração e que você pense nessa palavra. O dia de salvação é hoje. Hoje, nós podemos ter salvação hoje. E nós podemos ter salvação porque Cristo morreu por nossos pecados. Pense nisso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado por tuas maravilhas. Obrigado por tamanha salvação manifestada através de Jesus Cristo. Nós te pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas, e pedimos que o Senhor traga alegria, uma alegria tamanha por nós termos consciência da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Aplique essa palavra no nosso coração, para que nós não pensemos mais o que convém sobre nós mesmos, mas para que nós tenhamos consciência dos nossos pecados, mas tenhamos fé e esperança no reino de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que esta programação nesse dia possa ser continuada e que nós possamos continuar sendo edificados por outras devocionais que teremos aí, e que Deus abençoe cada um.